Olá, leitores, vamos a mais um vídeo de leituras? Um lembrete de cara é que quando eu fui montar aqui, tem tempo que eu não falo das leituras de ficção aqui nesse canal. Então, não se assustem com o volume, tá, gente? Eu longe de querer pregar essa coisa de volumes de leitura. Inclusive, esse formato da gente não fazer leituras de mês, para não ficar essa coisa da produtividade, é proposital aqui no canal Comparando Livros. Então, tem coisa que eu acho que eu terminei desde julho, mais ou menos, até agora que vocês estão vendo, tá? Então tem algumas coisas. Bora começar. Eu vou começar com um livro de um escritor que eu li, gostei bastante, mas acabei deixando pra lá, não peguei mais nada dele. Quando eu li esse escritor, ele tem um livro muito famoso que é O Menino do Pijama Listrado. Eu tô falando de John Boyne, esse escritor irlandês. E eu pensava que O Menino do Alto da Montanha ia me levar de volta, né? É um livro que tá aqui há algum tempo na minha estante, sem ser lido. Eu me lembro que eu comprei ele logo depois que eu gostei muito do Menino do Pijama Listrado. E isso tem mais de 5 anos que eu li O Menino do Pijama Listrado. E O Menino do Alto da Montanha ficou aqui um pouquinho esquecido. Quando eu fui fazer uma arrumação, eu falei, puxa, tem tempo, eu gostei muito de ler o John Boyne. Eu acho que personagens crianças têm um apelo muito grande pra mim. Eu gosto muito dos personagens crianças, do ponto de vista de crianças na literatura. A gente tem aqui o Pierrot. O Pierrot, ele vai precisar ir pra Alemanha. Ele vive na França, mas o pai dele chegou a lutar na Primeira Guerra Mundial. Esse livro, ele já começa com um ponto de vista que eu gosto bastante, e aqui no canal eu já comentei, que é o panorama da Primeira Guerra, que é tão assim, eu acho que deixado mais de lado entre nós leitores. A gente vai muito para a Segunda Guerra, mas esse antes da Primeira Guerra eu acho fabuloso. O que acontece? O Pierrot fica órfão logo no começo da história. Ele também no começo a gente já percebe que a família dele, né, a sua mãe tá com muitas dificuldades, e o seu pai vive esse peso de ter lutado na Primeira Guerra. Então ele tem, a gente vê por meio do pai do Pierrot o quanto de crescimento de indignação com os demais países que vencedores da Primeira Guerra. Por conta disso, o Pierrot, ele tem uma ascendência, né? A tia dele, ele vai precisar ficar com a tia dele na Alemanha. A tia dele trabalha numa mansão de veraneio de um personagem muito famoso da Segunda Guerra Mundial. Será que eu devo falar? Mas na sinopse já tem, tá? O Pierrot, antes de acontecer tudo isso com ele, também no começo da história, ele tem um amigo e uma família que o acolhe bastante, mas é uma família judia. E tá começando, já tá estourando a Segunda Guerra. Então, essa família que ele é tão próximo não vai poder acolhê-lo. Ele ainda não entende muito bem, mas a gente que tá lendo já entende porque que essa família não vai poder ficar com ele. Então, ele vai ficar com essa sua tia. E tem um personagem muito famoso da Segunda Guerra Mundial que ele vai conviver. Eu acho o enredo desse livro muito bom. Eu acho que, puxa, que criatividade ter colocado esse menino que ele não tem até então qualquer partido, digamos assim, nesse panorama da Segunda Guerra. Então ele vai entrar em contato, ele vai ter, até para chegar nesse local onde a sua tia tá. Quem já leu David Copperfield ou algum livro do Charles Dickens, talvez se lembre dessa sensação de desamparo quando crianças estão sozinhas, né, muito vulneráveis. Eu senti a mesma coisa de outros livros que tem isso aqui. Enfim, eu recomendo a leitura, especialmente para quem já leu, quem não leu ainda esse e já gostou assim do estilo do John Boyne. Finalmente eu li o Ensaio sobre a Cegueira do José Saramago. O que tem muito para falar desse livro? Isso aqui é espetacular. É interessante o que aconteceu com o Ensaio sobre a Cegueira para mim, porque eu tinha assistido ao filme, eu assisti uma vez só. Eu assisti no cinema, acho que com os colegas da faculdade, alguma coisa assim. Não tenho recordação com quem eu assisti na época, mas é impressionante quando eu fui lendo o Ensaio sobre a Cegueira, a história do filme
foi se relembrando graficamente para mim. Então, como eu comento aqui no canal, né, eu tenho muito cuidado nas leituras de livros, em como que eu vou ler livros, assistir filmes. Tem livros que eu não quero assistir o filme de jeito nenhum. Não que eu não tenha curiosidade de ver o filme, é porque eu sou muito mais influenciada do ponto de vista audiovisual do que da literatura. O que eu quero dizer é, a leitura do Ensaio sobre a Cegueira foi algo tão impactante quanto no livro, ou quanto no filme, muito por conta dessa minha sensibilidade do audiovisual. A história tem poucas diferenças, né? Acho que a adaptação foi até bem fiel. E aqui, essa leitura me pôde assim, voltar para um tema que, por que eu acho que eu estava adiando a leitura desse livro? Eu acho essa história do Saramago, de certa forma, para mim, muito aterrorizante. Me conta aqui, vocês já leram o Ensaio sobre a Cegueira, assistiram ao filme? Tem algumas histórias que não são denominadas terror, como por exemplo o Conto da Aia, mas que pra mim, eu vou lendo, né? Eu preciso de tempo, assim, ao mesmo tempo eu quero devorar, eu fico curiosa, e eu preciso de tempo pra degustar algumas coisas que acontecem aqui, né? Puxa, o que eu posso falar? Fabuloso. É espetacular. Mesmo tendo um pouco de, talvez, uma pequena decepção, né? Vocês assistiram a tag do Café Literário? Eu, mesmo com um pouco de decepção, eu gostei bastante de A Empregada, de Frida McFadden. É um thriller do estilo que é o meu espécie de policial preferido, que é o que eu chamo de policial dramático, ou suspense dramático, em que a gente não tem tanto um foco no mistério propriamente dito, mas o mistério paira para tratar de outras questões de dramas. Aqui a gente tem uma moça que vai trabalhar numa casa, ela tá saindo da prisão, a gente não sabe muito por que ela ficou presa esse tempo, e ela sai sob condicional. Ela vai trabalhar como empregada doméstica na casa da Nina e do seu marido. Eles têm uma filhinha e ela já chega nessa casa e a gente sabe que tem uma coisa estranha, tem uma coisa que não tá, não que já tenha indícios de violência e crueldade. Ao contrário, é um tom que as coisas estão certas demais, as coisas estão arrumadas demais, especialmente para uma moça que... A receptividade para uma moça que é ex-presidiária. Isso pra mim já me ganhou de cara, o clima. Quando ela começa a trabalhar, o nome é Amelie, né? Quando ela começa a trabalhar na casa da Nina e do seu marido, o marido a recebe muito bem, a Nina muito solícita, mas algumas coisas, alguns comportamentos um pouco complicados da Nina já começam a trazer mais estranhamento ainda para Amelie. Bem, esse foi um livro que eu peguei no momento certo, na hora certa. Eu tava precisando de algo assim. Eu gosto do desdobramento dessas tramas, né? Em que a gente fica muito com o ponto de vista comprometido de narração, né? Então, para quem já leu Paula Hawkins com o Liane Moriarty, Segredo do Meu Marido, Paula Hawkins, A Garota do Trem, Gillian Flynn, aqui a única coisa que eu achei é que a trama se organiza de um jeito, pra mim, que eu tava com outras expectativas, e tem alguns desdobramentos, mesmo com as reviravoltas, não teve tanto impacto assim, talvez até provenientes de eu gostar tanto e ler tantos livros nesse estilo, mas eu achei ele muito bom, assim,
Ele veio no momento muito bom que eu tava aberta, assim, a curtir, mesmo com alguns defeitinhos, assim, que eu comento um pouco até na tag do Café Literário. Vamos ao próximo. Eu vou agora pra fofura, uma fofura tão assim, me despertou tantas emoções, me deixou... Gente, que coisa, não precisa ter histórias tão complexas e grandes pra, às vezes, tocar a gente como leitor, né? Às vezes depende do tema. Como que a simplicidade pode virar algo tão intenso? Eu respondo com Vamos Comprar um Poeta, de Afonso Cruz. Olha só que coisa fininha e que coisa maravilhosa é Vamos Comprar um Poeta. Lembra quando eu comentei de livros coringa? De livros que... Olha, é difícil, vai ser difícil alguém não gostar desse livro. Já vou botar mais um na lista. Vamos Comprar um Poeta. Olha, o autor aqui cria uma espécie... Olha, eu imaginei de um jeito até um pouco distópico, mas a gente pode ir para uma coisa cultural também. Eu não tenho tanto repertório em termos de história, mas eu acredito que aqui já tem uma sátira por si só de um ambiente, de um local, cidade, não ficou muito claro para mim, mas que tudo é utilitarista e racionalizado. Tudo é medido por meio de números, por meio de performance. Gente, você que está aqui assistindo esse vídeo, diga se não é um tema que combina muito com o panorama desse canal, a reflexão que a gente faz aqui, né? É algo que eu penso, acho que eu vou ficar pensando por muito tempo, que é essa nossa sociedade de performance. Então o autor tá sambando na nossa cara de século XXI. Por quê? Porque a arte aqui, as emoções aqui são sempre quantificadas. E ele já coloca isso no próprio texto. Uma família resolve comprar um poeta. Pra que um poeta? E como assim comprar um poeta? Sim, esse poeta vai morar na casa da família. E como que a família vai interagir com esse poeta? A narração aqui é do ponto de vista de uma menina, que aqui me parecia assim aquele fim de infância, finalzinho do momento da infância, e do olhar dela e das sensibilidades que vão acontecer com a presença desse poeta na vida dessa família. É simplesmente lindo. É aquele livro que não vai demandar também tanto tempo assim, mas a gente vai conseguir ter uma leitura muito profunda e uma emoção muito forte, tá? Eu simplesmente fiquei apaixonadíssima, não apaixonada, apaixonadíssima por esse livro. É um pouquinho mais difícil pra mim, muito por conta acho que eu tenho um pouco repertório e um pouco de dificuldade com a ficção científica, mas eu fico encantada, mesmo com toda essa tormenta durante a leitura dos livros dela, porque A Mão Esquerda na Escuridão foi um impacto em termos de leitura, de como criar uma história e um ambiente com tantas possibilidades de reflexão, e isso acontece novamente quando eu leio Os Despossuídos, de Ursula K. Le Guin. A autora utiliza o artifício da gente estar em planetas com culturas diferentes. Aqui ela coloca 2 planetas, sendo que um é mais próximo da nossa cultura aqui capitalista, do século XX aí, 21. E o outro que foi um grupo desse nosso planeta, quer dizer, é outro nome, mas o grupo que saiu desse planeta por conta de buscar construir uma sociedade com uma cultura e uma política e uma economia diferente da nossa aqui. Eles ficaram muito tempo afastados, até que vai acontecer que um membro do planeta que saiu, né, desse grupo, vai retornar ao planeta parecido com o nosso para tentar uma aproximação, para entender, né, o ponto de vista daqui. Então
Esse artifício que eu acho fabuloso da Úrsula, a gente vai ter vídeo, dá uma olhada se você está inscrito, porque tem um vlog aqui que a gente vai conversar um pouco melhor sobre ele. O ponto de vista que a Úrsula usa, ela faz na mão esquerda a escuridão e farnese, que eu gosto muito, é uma coisa antropológica, porque na narração de alguém, ela usa um personagem como se alguém de outro planeta estivesse chegando aqui no nosso planeta. Tem um vlog aqui no canal também, em que eu falo um pouco da experiência de pegar 3 escritoras, mulheres, que eu nunca tinha lido nada, e comentar um pouco sobre esses livros. Desse vídeo eu vou deixar o link aqui, caso você queira assistir. Então teve um Caderno Proibido, de Alba de Céspedes, essa escritora italiana, que foi referência da Elena Ferrante, e eu simplesmente amei. O Caderno Proibido, ele tem a forma de diários. A forma de diários é uma forma que, quando ela é de verdade, que aqui é ficção, eu ainda não consigo atravessar para ler livros de verdade, diários de verdade. Eu acho tão intrusivo, mas eu percebo que eu acho que, como é uma coisa meio reprimida minha, que quando eu tenho a oportunidade de ler livros contados em forma de diário, eu fico bem assim empolgada. Eu acho que muito dessa razão, tá? A trama aqui gira em torno de uma mulher que começa a escrever um diário. Aparentemente ela tá com vontade, ela tem coisas que ela quer trabalhar dentro dela ou deixar registrado, e que até então ela não tem, assim, no âmbito da família. Tem 2 filhos, tem um marido, e as coisas vão se desenrolando. Esse é um livro que ele fala muito daquela... a gente tem uma mulher ultra perceptiva, e que tudo que a gente vai, assim, meio que terapêutico, sabe? Escrevendo, vasculhando, coisas vão aparecendo. Só que tem coisas, a questão toda é que muitas vezes a gente tem que ter um cuidado, porque quanto mais a gente vasculha, as coisas aparecem. Só que será que a gente está preparada para encarar essas verdades dentro de nós? É por isso que eu falo muito do Memória do Subsolo do Dostoiévski, que também é outra coisa, que eu gosto muito desse tema, né? Aquilo que está dentro de nós, que às vezes a gente não tá em condições ainda de lidar com essas coisas, tá? Então passou também nesse vídeo As Mães, de Brit Bennett, uma história sobre maternidade, sobre adolescência, juventude, sobre perda, uma história muito boa. E tem Yoko Ogawa, essa autora japonesa, que eu conheci também pela primeira vez com a sua Polícia da Memória, e foi uma descoberta que me fez querer ler mais coisas da autora, e me fez pensar como que também eu ainda quero ler mais a literatura Japão, China, Coreia, para poder aproveitar. Eu acho que eu ainda tenho um pouco de dificuldade com algumas visões, alguns estilos narrativos que eles fazem, de uma visão mais cíclica, que muitas vezes pela minha mente ocidental até soa mais repetida, e não é tão assim. É se acostumar com a outra forma de enxergar o mundo. Então eu continuo adentrando aí na cultura oriental. Gente, tive problema com a bateria de novo, mas vocês entendem, né? A bateria tá muito cara, não dá pra comprar agora. E ela acaba muito rápido. Mas bora continuar? A gente consegue. A gente consegue. Onde é que eu parei? Sim. Ó. Um livro que eu li, que esse eu terminei até recente, que eu não tô muito na ordem aqui que eu terminei as leituras, não. Tô olhando aqui a pilha. Ó. Esse aqui eu terminei faz pouco tempo. É O Verão Sem Homens, de Ciri Roosevelt. Esse livro, ele me levou para uma trama de um livro que eu li lá atrás, quando eu não tinha hábito de leitura ainda, mas que assim, marcou, porque eu também não lia tanta coisa assim. Esse livro me levou para um livro que se chama Melancia, da Marian Keyes. Foi até meio que um best-seller. Não sei se vocês conhecem. Aqui a história é parecida porque a gente tem uma protagonista que ela tem um rompimento amoroso muito brusco, de um relacionamento que ela já tá com a pessoa, acho que há uns 20 anos,
E ela já tá naquela idade ali de 40 para 50 anos, mais ou menos. E ele a deixa para ficar com a moça mais nova. E diz a ela que vai fazer uma pausa no relacionamento. E aí ela fica realmente... O chão dela se abre. Ela não esperava por isso. E ela tinha um relacionamento muito próximo. Não tinha avisado. Não existia qualquer indício de que eles poderiam romper a relação. Ela tem uma crise, um surto muito complicado, que coloca até em xeque a sanidade mental dela. Quando ela sai desse período internada, ela volta para sua origem, digamos assim, ela volta para a cidade onde mora a sua mãe, e ela vai ficar morando ali próximo, meio que para se restabelecer emocionalmente. O título é porque a protagonista... Ai, como é o nome dela mesmo, gente? Peraí. É a Mia. A Mia, ela vai ter um contato praticamente exclusivo com mulheres. Primeiro, a gente tem o grupo da sua mãe, a sua mãe e o grupo que elas têm de mulheres já na idade idosas. E outro é um grupo de meninas, adolescentes, que estudam literatura, e ela vai ser professora. Participando das leituras, né? Ajudando as meninas com algumas leituras que as meninas fazem. Leituras de poesia. Aliás, as meninas querem aprender, de certa forma, a poesia. A Mia, ela é filósofa. E aí a gente vai acompanhar de certa forma, ela se reerguer emocionalmente ou não, sendo que ela é que comanda a narrativa aqui. Então, ela é uma mulher que tem muitos devaneios. A gente fica percebendo como que esse baque que ela teve afetou até a sua definição de ser sóbria ou não. Então, às vezes a gente tem dúvida se ela ainda está vivendo mentalmente o dano desse rompimento ou se ela já tá se recuperando. A gente fica um pouco na dúvida. Então, tem muitas referências aqui e tem todo esse contato com essas mulheres, né? Um tema que eu gostei bastante, apesar de eu ter tido um pouco de dificuldade com esse livro, que é o meu repertório, ou seja, você pode tentar essa história. Eu gosto de história de mulheres se reerguendo, sabe? Eu gosto muito. Geralmente, me tocam muito essas histórias. Só que, nesse caso aqui, a narrativa em si viaja muito em alguns temas, alguns filósofos que eu não conheço. Então eu não tive tanta... Acho que só não foi a leitura melhor por isso, porque muitas interpretações da Mia, reflexões da Mia, que eu ficava com a sensação, poxa, eu acho que tá faltando leitura de alguns eruditos para eu poder aproveitar melhor. Fora isso, uma leitura muito boa. Outra leitura que já tem bastante coisa aqui no canal é Ilíada de Homero. Que coisa, viu? Desde eu terminei... Vocês estão vendo esse vídeo no final de outubro, tá? Eu terminei no comecinho. Eu terminei no domingo, dia 1º de outubro, né? Então esse livro, eu pensei que o mês de agosto eu ia ler, mas ele durou aí foi uma leitura de 2 meses. E um pouquinho. Gente, a Ilíada realmente é um marco na minha história de leitura, porque ela foi surpreendente especialmente para algumas coisas, assim. Uma é o enredo da história. Eu imaginava uma coisa muito pautada na guerra, mas eu acho que isso aqui é muito psicológico, é dramático, não é tanto o que eu imaginava no sentido de ter uma história pautada em guerreiros maravilhosos e guerras e lutas. Na verdade, aqui a gente poderia passar por um romance psicológico, talvez, tranquilo. Agora aqui é canto, né? E a leitura foi muito boa. Eu acho que ler a Ilíada, para mim, né, como eu não tenho formação na área de literatura, formação acadêmica, o bom foi que eu li esse livro e fiz um curso, né?
Então tem muitas coisas, eu amei o curso que eu fiz, tem tudo isso aqui, tá documentado aqui no canal. E o que eu acho é que pra mim foi fundamental ter feito o curso. É uma pena que geralmente quem lê a Ilíada emenda na Odisseia, mas me demandou tanto uma dedicação, estudo, eu não tava com tanto tempo assim, então eu usava às vezes um tempo do meu final de semana para acompanhar, ler e acompanhar as aulas e também ler alguns textos de apoio da aula que eu fiz, que eu não tive mais assim esse tempo. Eu acho que se eu for emendar na Odisseia, eu não vou ter a dedicação que eu preciso. Então, eu vou deixar a Odisseia mais para frente e eu fico assim impressionada com o poder dessa história em outros livros que eu já li. Por isso que falam muito, que tudo vem muito aqui da Grécia, né? Esse texto acho que é referência em muitos outros. Eu peguei isso em julho, né? Na semana do meu aniversário, eu peguei um livro que eu pensei assim, eu acho que foi esse que eu li na semana do meu aniversário, em julho. Eu disse assim, eu quero uma coisa fofinha, fofa, maravilhosa. Eu peguei uma história que eu já conheço. Clube de Leitura de Jane Austen. Ui, bati. Clube de Leitura de Jane Austen. Uma história que eu já assisti o filme. Na verdade, eu conheço muito bem a história e peguei o livro para ler. O filme eu já assisti mais de 10 vezes. Eu gravei, já tá gravadinho aqui, um vídeo exclusivo pra gente falar do Clube de Leitura de Jane Austen, tá? Eu vou deixar vocês um pouquinho no suspense, porque o bate-papo vai ser... Esse livro, na verdade, essa história, esse livro tem um apelo emocional para mim específico, porque o filme, eu fui revendo o filme e depois que eu passei a ter hábito de leitura, esse filme meio que deu uma virada na forma que eu entendi a leitura. Também tem, já comentando aqui em vídeos do canal, esse aqui também parece que vai ter uma adaptação. Eu assisti o trailer, Uma Questão de Química, de Bonnie Garmus. Esse livro aqui eu li, esse eu já não li no momento certo, tá? Eu gostei do livro, mas poxa, ele foi no mesmo período que eu tava lendo o Ensaio sobre a Cegueira. E aí o Ensaio sobre a Cegueira devorou essa leitura aqui. Quem sabe, se eu tiver tempo, eu dou uma chance para o futuro. Mas eu tô bem interessada de assistir a adaptação. A gente tem um romance romântico e a gente tem um pouco de uma trajetória para a gente pensar a questão profissional da mulher. Uma mulher que tem no seu currículo, né, o conhecimento da química e deseja ser cientista. Mas os caminhos para uma mulher que deseja ser cientista são completamente diferentes dos caminhos para um homem que deseja ser cientista. E a gente tem que ter noção dessas diferenças quando a gente percebe os pontos de partida das pessoas à nossa volta, dos conteúdos à nossa volta, tá? Então, ela é uma história válida, mas é uma história contada de um jeito fofinho. E olha, eu li o Clube de Leitura de Jane Austen, que é fofinho. Só que aqui eu não estava no momento de ler um livro fofinho, porque tudo isso eu estava fazendo uma experiência de ler livro surpresa, que apareceu aqui, o Ocean Vogue. Esse aqui deu super certo na experiência. Tem vídeo também pra gente, um vlog para vocês saberem mais sobre essas histórias. E o do Ocean Vogue foi pelo título, foi uma experiência de ler livros surpresas. E esse aqui foi pelo título, Sobre a Terra Somos Belos por um Instante. Aqui uma história muito tocante, mas uma história que quando a forma que eu li ele me deu muito medo no começo, porque, enfim, aí no vídeo eu tô explicando, né? Essa coisa de ler livro sem saber nada me deixa um pouco ansiosa por conta do momento certo. Às vezes a história você não tá preparada para ela, né? Então aqui a gente tem um autor vietnamita, eu tenho quase certeza que é o primeiro autor vietnamita que eu li. E a história é muito dura, uma história que fala de refugiados. Tá terminando. Eu já vou terminar, eu prometo. Pronto, faltam 2 livros pra gente encerrar esse vídeo de leituras. Conheci um autor que venceu o Nobel, eu já tô com ele aqui há algum tempo. E agora desencantei, que é A Infância de Jesus, de J.M. Coetzee, um autor sul-africano.
E esse aqui faz parte de uma trilogia. E olha, esse acho que foi um livro que eu acredito não ter lido nada parecido ainda, apesar de ser um texto ok, tranquilo, uma história como outra qualquer, muito entre aspas. Eu ainda fico pensando o que o autor quis fazer aqui, porque a gente vai acompanhar talvez aí, eu não sei se fictício, mas um rapaz com um menino chegando em um país novo, desconhecido, como refugiados. O menino se chama David e ele tem a missão de encontrar a mãe do menino, como se tivesse acontecido alguma coisa num acidente assim de barco. Eles estavam fugindo de algum lugar e aí eles são recebidos mais ou menos bem, assim, é colocado toda uma estrutura para recebê-los, mesmo que muito precária. E ele vai nessa jornada com o menino David. Agora, o que eu posso falar desse? É tão difícil explicar, porque assim, ó, eu fiquei pensando que eu acho que esse livro é um livro muito simbólico, com simbolismos, muito pelo título e a história. E eu fico na dúvida se eu sou capaz de alcançar tudo que esse livro pode oferecer. Agora, uma coisa é certa, ele tem uma linguagem objetiva, narrativa que não é tanto a que eu gosto, mas ela é muito eficaz. Ela é tocante porque a gente sente as dificuldades que ele vai passar com esse menino e também como que funciona as emoções nesse lugar. É como se fosse um lugar meio fantasioso. As pessoas, eu tive uma sensação de estranhamento com o comportamento das pessoas aqui e como as pessoas demonstram afeto aqui. Vamos ler os próximos para ver, mas eu gostei bastante. Eu tive momentos que eu achei até que eu não estava gostando, porque não estava oferecendo nada especial, só que depois eu parava, ele vem com umas reviravoltas aí também na narrativa, e que a sensação que eu tive é, poxa, mas esse livro está produzindo um efeito, ele está me deixando muito curiosa, e já vale por conta disso, né? Então eu quero ler mais, quero continuar. Eu tenho aqui a trilogia completa e eu quero continuar. Eu quero ainda entender melhor essa coisa da relação. O tempo todo eu ficava pensando nos simbolismos com a vida de Jesus, tá? Por conta do título. E aí, para terminar, um livro russo, Ivan Turgenev, que eu conheço pela primeira vez, escritor. Esse escritor, ele é bem conhecido, ele é bem popularizado pelas pessoas que gostam da literatura russa. Diário de um Homem Supérfluo. Mais um livro de diário que eu amo. E colocando de um homem que sabe que vai morrer, ele tá muito doente, e ele quer contar um episódio que aconteceu e como que ele faz uma reflexão da sua vida, de que entra nesse conceito aí do homem supérfluo, que é um conceito na Rússia que coloca um personagem, um tipo de homem que vai perceber a sua vida de um jeito muito descartável e de um jeito muito desassociado com a realidade das coisas, com a realidade das emoções, pelo que eu entendi desse conceito aqui. E parece que é nesse livro que surge o conceito do homem supérfluo. Aí, gente, confiro, pode ser que eu esteja enganada, mas até então eu acho que foi nesse livro. E tem um outro que eu tenho vontade de ler, que se chama Oblomov, que vai ter esse conceito também. Eu fiquei muito pensando na forma desse sujeito que vai narrar aqui, como que ele se apaixonou. É um momento que ele vai contar no seu diário de como ele se apaixonou, ficou profundamente apaixonado. Ele achou que era correspondido, mas depois a gente tem alguns desdobramentos aqui, e como que ele se percebe o momento que antecede a morte, ou de uma doença, é um momento de ultrassensibilidade, né? É um momento que eu gosto muito como a Rússia narra. A gente tem a morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, que eu acho que é fabuloso. E tem um livro que se chama, eu não sei se tem relação, tá? Eu precisaria estudar mais para ver. Mas tem um livro do Dostoiévski aqui, que tem um conto que se chama O Sonho do Homem Ridículo.
em que no Memória do Subsolo acho que tem um pouco isso também. Não sei se tem relação com o conceito do homem supérfluo, mas no Sonho do Homem Ridículo eu vi muitos diálogos com o protagonista narrador dos diários aqui, porque a gente tem os sentimentos muito exacerbados, conflituosos, angustiados ao extremo, especialmente depois de desilusões, mas que também, em algum momento, a concepção de se achar imune a algumas emoções, ao que realmente está se passando, às vezes vai por água abaixo, especialmente no Dostoiévski lá, porque existe um afeto ainda dentro desses personagens. Então a construção disso é muito instigante, né? É muito reflexivo. Eu gostei demais mesmo. Eu gostei muito disso aqui. Quando eu tava lendo a experiência, puxa, eu deitava, eu li muito de noite. E eu achava, primeiro assim, eu fiquei encantada com o texto. Uma escrita muito bonita também, do Turgenev. Terminamos!